Fala aí pessoal, seja bem-vindo ao primeiro vídeo da série de vídeos a respeito do Viktor Grebennikov. Ele foi um cientista que acabou sem querer descobrindo um tipo novo de energia proveniente de corpos cavernosos, e a partir dessa descoberta ele começou a realizar vários testes e experimentos, e nessa série de vídeos a gente vai começar a retratar esses experimentos que ele disse, tentar refazer e ver a veracidade deles, sendo esse primeiro vídeo mais um resumo do capítulo 5 do livro dele, e quem quiser saber mais a respeito, se aprofundar, eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo. Vai ter um link em inglês e outro em português. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai dando uma força aí pro canal, se inscrevendo, dando seu joinha e deixando seus comentários aí também, críticas construtivas, dicas para futuros vídeos. E também não se esqueça de compartilhar. Então é isso aí, pessoal. Valeu! Viktor Stepanovich Grebennikov nasceu em 23 de abril de 1927. Viveu a maior parte da sua vida na Rússia. Naturalista e entomologista profissional, membro da Academia de Ciências da Rússia e também era um pintor e intelectual com uma ampla gama de interesses e atividades. De acordo com o capítulo 5 de seu livro de memórias, um dia Viktor estava procurando insetos para estudar na beira de um lago e acabou tendo que acampar no local. Nessa noite, ele avistou flashes e teve uma sensação estranha de um gosto metálico na boca, como se pressionasse a língua nos terminais de uma pequena bateria elétrica. No final, ele acabou percebendo que essas sensações desagradáveis eram devido a grandes barrancos de uma espécie de abelha que faziam seus ninhos no solo, em buraquinhos parecidos com dedais com uma entrada estreita. Viktor então levou para sua casa um punhado desses casulos abandonados para estudar. Certo momento, Viktor, fazendo seus estudos na bancada, acabou passando a mão por cima de uma bacia cheia desses casulos e relata que sentiu um calor emanando, mas os casulos não estavam quentes. Ele também percebeu que, usando vários meios para tentar instrumentar aquela descoberta, como termômetros, detectores de ultrassom, magnetrômetros e até eletrômetros, mas nenhuma leitura foi registrada. Ele também percebeu que conseguia sentir uma sensação térmica mesmo colocando um papelão por cima da bacia. Viktor começou uma série enorme de experiências, onde tentou replicar a estrutura de favos das abelhas buraqueiras, com materiais diferentes, apostando que o segredo do misterioso campo energético, ainda sem nome e função, se dava pelo design desses padrões. Viktor descobriu uma série de coisas impressionantes, como o fato da zona do campo inibir o crescimento de bactérias do solo, saprófitas e leveduras e de outras culturas, assim como a germinação de grãos de trigo. O campo batizado de CSE, efeito de estruturas de cavidade, também altera o comportamento de clamidósporos, algas microscópicas. Larvas de abelhas começam a fosforescer, enquanto as abelhas adultas, sob o efeito do CSE, ficam superativas e terminam a polinização 2 semanas antes. Descobriu-se que o campo CSE não poderia ser blindado, isso é, ele afetava os organismos vivos através das paredes, metal grosso e outras telas. Descobriu-se que, se um objeto poroso fosse colocado sobre o campo, ele tenderia a ser empurrado. Ele também determinou que o ser humano sentiria o CSE, mas não imediatamente. Levava poucos segundos ou minutos. Descobriu que o campo deixava um fantasma perceptível durante horas após a remoção do emissor. Ele também descobriu que cobaias de laboratórios e seres humanos, ao entrar na zona do campo CSE, mesmo em campos muito fortes, logo se adaptavam a ela. Ele também descobriu que o raio CSE teve um forte impacto sobre os organismos vivos, quando foi direcionado para longe do Sol, e também para baixo, de frente para o centro da Terra. Uma das mais estranhas experiências com resultados intrigantes foi posicionar 2 relógios mecânicos do mesmo modelo e marca, um de controle e outro sob o emissor de CSE. O relógio sob o emissor de CSE começou a sofrer estranhas alterações de tempo. Este foi um fenômeno que intrigou e mais tarde ele testemunhou acontecendo numa escala maior. Ele também notou que as coisas sob o efeito do CSE pareciam ficar mais leves. O CSE estava se mostrando real, apesar de não ser medido por aparelhos disponíveis na época. Isso levou Viktor à biblioteca em busca de uma compreensão maior do que poderia haver ali. Ele descobriu que nos anos 20, o físico francês Louis de Broglie recebeu o Prêmio Nobel por sua descoberta dessas ondas.
e que elas até foram utilizadas na criação do microscópio eletrônico. Victor diz que em suas pesquisas a descoberta do CCE levaria a uma interseção da física do estado sólido mecânico quântico, a física das partículas elementares também. Mas aquilo o afastava do que ele realmente gostava de estudar, que eram os insetos. Victor acabou descobrindo em um laboratório um jeito de fazer um detector de CSE. Ele usava um vidro grosso para isolar o vento, onde dentro colocava um pouco de água para atenuar qualquer efeito secundário de eletricidade estática. No centro do vidro, amarrava um fio fino de teia de aranha e ele colocava um gravetinho, ou um pedaço de palha. Então, andava com esse dispositivo e observava. Quando, sob o efeito de algum campo CSE, o gravetinho girava no interior do vidro. Victor então compreendeu que toda estrutura que formava favos emitia essa onda, e que não era elétrica nem magnética, mas sim uma outra onda, a onda desconhecida na nossa ciência, mas talvez não na ciência de outros planetas. Segundo ele, em suas palavras, um leitor rigoroso pode me perguntar: como isso é possível? Isso não contradiz todas as leis da natureza? E se assim for, não estou propagando miticismo? Nada disso. Não há miticismo. A coisa é simples, que nós, seres humanos, ainda sabemos pouco do universo, que, como se vê, nem sempre aceita todas as nossas regras demasiado humanas, suposições e ordens. Ficou claro para mim. Os resultados dos meus experimentos com ninhos de insetos têm muita semelhança com relatos de pessoas que se encontravam nas proximidades de UFOs. Pense e compare. Avaria temporária, dispositivos eletrônicos, relógios interrompidos, ou seja, tempo, um invisível, mas resistente obstáculo, uma queda temporária no peso dos objetos, a sensação de uma queda no peso humano, fosfenos em movimento, flashes coloridos nos olhos e um gosto galvânico na boca. Tenho certeza que você já leu sobre tudo isso em revistas de OVNIs. Agora vou lhe dizer, tudo isso pode ser experimentado em nosso museu. Venha visitar. Isso mesmo, ele tinha um museu aberto para qualquer um visitar e experimentar tudo isso sobre essas novas descobertas. Desde sua descoberta do campo CSE, ele estava meio obcecado com aquela ideia, vendo CSE em todo lugar, de observações de OVNIs a alegações de paranormalidade. Para ele, tudo se explicava pelo efeito CSE. Então, era mais que normal que sua atenção fosse direcionada para a parte inferior da asa de alguns insetos. O entomologista decidiu verificar se a estrutura de quitina, cheia de pequenos buraquinhos, poderia atuar como um emissor de ondas invisíveis. E qual seria a razão e o efeito sobre os insetos? Quando as asas de quitina de um certo besouro da região, que ele nunca revelou, foram dispostas sobre a outra, aconteceu uma coisa bizarra. Uma delas saiu da pinça, levitou, e magicamente levitou sobre a outra carapaça, para em seguida cair da mesa do microscópio. Surpreso, Victor pegou várias daquelas asas e as prendeu junto, utilizando um arame fino. O bloco de quitina, assim formado, agia como um objeto comum, mas quando ele montou o conjunto de asas numa espécie de painel, o objeto saiu voando até o teto. De alguma maneira, que ele ainda não sabia explicar naquele momento, o conglomerado de asas de insetos presas numa tela estava se comportando como uma superfície de tapete mágico. Victor continuou seus testes, sempre secretamente, até perceber que em algum momento seria possível controlar a inter-relação misteriosa dos painéis das asas e controlar seu voo. Segundo minhas pesquisas, suspeitei que ele construiu um sistema baseado em mecânica de persianas de janela, para aproximar e afastar e também inclinar os dois painéis de repulsão, e talvez ele utilizou alta tensão e frequência como uma bobina de Tesla. Ele acabou montando um tipo de veículo caseiro, utilizando peças de bicicleta, arruelas de metal, pedaços de madeira, placas de aço e um intrincado sistema de cabos. Foram seus recursos para fazer uma plataforma. Ele construiu a máquina pensando em sua fácil desmontabilidade, para tornar discreto o seu uso. Ocultou-a em uma caixa que facilmente se passaria por uma caixa de material de pintura na época. A partir da criação dessa plataforma voadora, já creio que não tenha muita verdade, pois para mim começa a ficar bem viajada essa história. Resumindo, ele relata que conseguia chegar a incríveis 2.400 km/h, apesar de nunca ter passado de 1.500 por segurança, e até 300 metros de altura. O dispositivo movia-se silenciosamente, e seu efeito foi
acompanhado por uma variedade de efeitos interessantes. Por exemplo, por vezes ele parecia que estava invisível e nem mesmo projetava sombras. Seus voos quase sempre eram acompanhados por uma perturbação do tempo, o que ele percebeu por discrepâncias na hora antes e depois de seus voos de teste. Diz também que enquanto ele voa, um campo em volta da plataforma é criado, que acaba protegendo de tudo, como o vento, o frio, diferença de pressão e da queda que ele relata que sofreu. Uma coisa interessante de se notar é que nesse relato da queda acaba criando um buraco cilíndrico gigante e que mais tarde começam a aparecer notícias na Ucrânia de buracos iguais descritos por ele, que são encontrados e de origem misteriosa. Ele diz ter levado uma câmera fotográfica para registrar os momentos, enquanto voava, mas misteriosamente as fotos não eram reveladas. Então, como ele era pintor, relatava as paisagens através de pinturas. Victor também relata, em um voo, que em seu bolso ele levava um tubo de ensaio lacrado com um inseto dentro. Ao examinar o tubo depois, percebeu que o inseto havia sumido, mas não só havia sumido, como havia derretido um círculo perfeito no tubo, que tinha as bordas manchadas com quitina. Ele nunca compreendeu o que realmente aconteceu e por que os insetos pareciam ir para outra dimensão quando levados vivos na máquina. Perto do fim da sua vida, ele relata que nunca informou o nome da espécie do besouro, pois assim estaria condenando esses animais que ele amava acima de tudo à morte. Houve alguns rumores que Victor recebeu visitas do serviço secreto russo, e isso deve tê-lo intimidado bastante. Viktor Grebennikov morreu com a idade de 74 anos, em abril de 2001, aparentemente de uma forma até meio estranha. Todo mundo na casa dele ficou gravemente doente, incluindo seu filho. Nas pesquisas em fóruns, há quem atribua isso às contas dos métodos parnasianos de matar da KGB, com polônio e outras coisas. Ao que parece, ele levou o segredo do inseto para o túmulo. Com relação à plataforma, achei duas informações conflitantes com relação a ela. Uma corrente vem do filho de Victor, que logo assim que seu pai morreu, estava em contato com o editor dos Estados Unidos, que pretendia comprar os direitos do livro e lançá-lo. Num telefonema, usando uma tradutora simultânea, ele disse que notou o filho de Victor muito receante sobre responder aonde estava a plataforma, e após uma certa hesitação, ele disse que seu pai a havia destruído. Outra fonte diz que a plataforma foi colocada em exposição em seu museu, porém o local foi arrombado e o equipamento roubado. Então, pessoal, esse foi o resumo a respeito um pouco da vida do Viktor Grebennikov e seus feitos. E a partir agora do próximo vídeo, como eu disse, vamos começar a pôr em prova, replicar o que ele fez. Tem relatos de vários testes que a gente pode fazer sobre o campo CSE. E o próximo vídeo vai ser a tentativa de replicar o instrumento que ele fez para tentar detectar campo CSE. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!